aí, pessoal? Nossa, eu preciso urgente de um efeito de palmas, menina. Eu tinha feito, só esqueci de pôr. Mas tudo bem. Blogueira iniciante é assim mesmo. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Chá da Tarde Seguro. Para hoje eu preparei um conteúdo mais técnico para gente, né? Mas não assim então, tipo, a gente não vai fazer, análise de malware aqui, tá, nem nada tão complexo assim, até porque nem é minha praia. Mas vamos lá, né, o que para hoje, o que eu preparei pra gente, a gente vai falar sobre virtualização, né. Por incrível que pareça, eu me deparei com uma situação muito interessante no meu mestrado, que são, pessoas que não sabem usar uma máquina virtual, ou como configurar uma. Então eu pensei, falei: "Poxa, parece ser algo tão básico, né, parece ser algo que todo mundo sabe fazer, mas, acho que não reflete tanto a realidade assim". Então, para hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre máquinas virtuais, o que que é essa, virtualização, e vou mostrar para vocês também como que se usa, né. Em qual cenário eu uso um tipo de máquina, em qual cenário eu uso outro tipo de máquina, né, então a gente vai conversar um pouquinho sobre aí hoje. Hoje eu tô no modo professora. Deixa eu compartilhar a minha tela. Acho que é esta. Isso mesmo. Eh, bom, primeiramente, a gente precisa entender o do que se trata, né. É de comer, é de beber, o que que é a virtualização, né. Então, aqui eu já quero começar com uma palavrinha-chave chamada abstração. Ah, acho que pode ser assim. O que que quer dizer abstração divina? Quer dizer que não são é uma fantasia, é apenas uma ilusão? O que que é isso? Na verdade, quando a gente fala de abstração, a gente quer dizer que é uma camada de abstração no software. Ou seja, aqui eu tenho recursos de hardware, que são os recursos que a gente conhece mesmo, como memória, disco rígido, memória RAM, né, no caso. Disco rígido, CPU, né, ou processador, vamos falar o português fluente. E eu tenho uma camada aqui, e em cima dessa camada eu vou construir uma máquina virtual. Ou seja, eu estou emulando um software. No caso aqui eu estou emulando um sistema operacional. Ou seja, é por isso que, vou usar o meu caso como exemplo, por isso que você tem uma máquina Windows e consegue instalar uma máquina Linux. Por isso que você tem uma máquina Linux,
e consegue subir uma máquina Windows, porque você tem uma camada de abstração fazendo esta comunicação com o hardware, e ela permite que você utilize esses recursos de uma outra maneira. Vamos colocar dessa forma, para não ficar muito necessariamente, técnico demais, né. Então é basicamente nessa camada que a gente vai trabalhar hoje. E essa camada de abstração, a gente tem obviamente outras possibilidades, né, mas os softwares mais comuns que vão nos ajudar a executar essa tarefa vão ser o VMware Workstation ou o Oracle VirtualBox. Eu vou mostrar os 2 para vocês, tá, inclusive as diferenças, tá. "Ah, é tudo igual". Não, se fosse tudo igual, a gente não estava aqui, por Deus. Então aqui ah, sentindo muito professorinha. Só quem tiver perguntas aí pode mandar aí no chat, eu vou respondendo conforme a live, beleza? Que é só coisa de professora mesmo, só pra dar uma gracinha. Aqui a nossa maquineta. Pronto. Bom, entendido agora, né, aí num primeiro momento, o que de fato é, né, esse processo de virtualização, a gente pode partir para as vias de fato. Algumas coisas, gente, eu fiz uma parada meio Ana Maria Braga, tá, tipo, eu vou mostrar a receita, mas já tá pronto, porque demora muito, senão eu ia ficar aqui o dia inteiro, né. Então vamos começar com o VMware, tá. Eu tô usando o Workstation Pro, tem a versão free dele também, né, obviamente com algumas limitações em relação à Pro, como, por exemplo, o fato de você poder abrir somente uma VM, né, você não consegue colocar as VMs em rede. "Ah, Divina, tem solução?" Calma que a gente chega lá. Mas confesso, assim, que no dia a dia são poucas coisas que vão mudar. Eu só recomendo o Workstation Pro, caso você tenha uma necessidade bem específica, né, por exemplo, que eu precise rodar mais VMs, ou se for o caso de você se conectar em um servidor, né, em uma infraestrutura VMware,
ou montar uma estrutura de rede, você precisa do VMware. Então, tem algumas situações aí bem específicas, né, que você vai utilizar. Então, eu vou começar do começo, né. Vamos supor que a gente vai fazer uma máquina virtual do zero. E aí aqui a gente tem 2 possibilidades. Ou você vai fazer uma máquina do zero mesmo, né, você com toda a configuração e tudo mais, ou você vai receber essa máquina pronta e vai simplesmente rodar ela na sua máquina, tá. Eu vou fazer nos 2 modos. Então esse aqui, o primeiro, é como se você fosse realmente fazer uma máquina do zero. Então, aqui você vai criar uma VM. Então aqui você tem algumas opções. Ou você vai utilizar um disco de imagem, ou você vai utilizar uma imagem, né, ou você vai criar uma máquina vazia e vai colocar o sistema operacional depois. Sendo bem sincera com vocês, eu nunca fiz dessa forma. Eu sempre usei uma ISO, né, um arquivo .iso, então eu tenho o sistema operacional e eu já vou fazer a instalação em cima dele. Então aqui no caso, eu tenho 2 opções, né, eu tenho tanto a Kali quanto a Ubuntu, né. Então eu vou colocar o Ubuntu, quer dizer, não, pensando bem, vou colocar a Kali, né, porque depois eu vou continuar. Eh, Só para vocês verem como é. E aí aqui você seleciona o sistema operacional, se ele é Windows, se ele é Linux, se é um próprio VMware e qual é a versão. Essa parte aqui ela é bem importante, porque quando você vai instalar o Kali, ele pede para que você utilize o Debian 10, tá. Então, qualquer distro que você esteja utilizando que seja em cima de Debian, enfim, eh, você pode utilizar. Óbvio, tem outras opções aqui, tem Red Hat, tem Oracle Linux, tem SUSE, enfim. Mas, nesse caso, a gente vai utilizar o Debian 10, que é o que está na documentação do Kali. Então você pode colocar aqui você pode colocar o nome que você quiser, não tem problema. Você pode escolher o tamanho do disco, ele já faz uma recomendação de acordo com o sistema operacional que você está utilizando, e você pode fazer um split em vários arquivos ou em um arquivo único. Eu armazeno em um arquivo único, tá. Pessoas sairão correndo, dirão que eu sou uma herege e tudo mais, só que aqui a gente está falando de um ambiente de laboratório, né, não de um ambiente produtivo real, né. Aí aqui ele dá algumas opções, e eu gosto de vir aqui no Customize Hardware para verificar se tudo certo. Então, ele já faz uma configuração padrão, tá, de 2 gigas de memória, um de processador, né, então já é a configuração recomendada. Só que, se você for utilizar a interface gráfica, ó as pessoas já correndo, gritando. Se você for utilizar a interface gráfica, é recomendável você colocar um pouquinho mais, senão pode ser que a máquina acabe ficando, meio lenta, tá. E aqui é a parte que costuma dar um problema, né, Network Adapter. Eu tenho vários modos de network, qual que eu uso, por quê, como, onde, né. Geralmente a pessoa fala: "Ah, uso NAT ou uso Bridged". Ah, mas por quê? Então, vem comigo de desenho que eu vou explicar o porquê. O que que é o modo NAT, né? O modo NAT, ele tem o mesmo conceito
de NAT em redes. Então, vamos supor, você tem um IP público, opa, você tem um IP público, então vou colocar aqui 200, 152.234.20, por exemplo. E esse é o IP que você tem, no seu provedor de internet na sua casa. Agora que eu tô vendo, eu achei escuro e esqueci de colocar minha luz aqui. A gente agora vai ficar assim mesmo, espero que vocês estejam me vendo. Então você tem um IP público e dentro da sua rede LAN, da sua rede local, você tem um IP privado, então vamos colocar 10.0.0.15, por exemplo. Então aqui, internet, e aqui, rede LAN, certo? Qual que é a grande graça da situação? Esse IP 10.0.0 alguma coisa, eu não posso sair para a internet com ele. Ele precisa ser traduzido para um IP válido para que eu possa navegar na internet. Então, então como que é feito isso? Isso é feito através do NAT, que é o Network Address Translation. Ou seja, esse IP 10.0.0.15, ele vai ser traduzido, opa, ele vai ser traduzido para 200.152.264.20, certo? E assim você poderá navegar na internet feliz e contente e assistir seus videozinhos na plataforma que você desejar. Então, quando a gente tem essa opção de NAT, é justamente isso, né, utilizado para compartilhar o endereço de IP, do host, tá. Eh, Só mais uma coisa que eu esqueci de colocar, host e guest, tá, são termos bem comuns, acho importante fazer essa distinção. O host é a máquina física onde está hospedado, né, onde a gente tem o nosso sistema operacional, né, os nossos recursos, nossa memória, processador. E o guest é justamente a máquina que a gente está configurando, ok? Partindo dessa lógica, né, a gente tem também o host only. O host only, ele não vai ser possível que a máquina se conecte na internet, e ele vai fazer uma rede local. Ah, adivina, para que a gente usa o host only? Geralmente a gente utiliza em cenários onde a gente não quer que essa máquina que não haja comunicação entre a máquina física e a máquina virtual.
Por exemplo, se eu estiver fazendo uma análise de malware, ou estiver avaliando algum artefato, ou estiver fazendo inclusive, testes, né, com um código malicioso, ah, você não quer que esse código tenha comunicação com a sua máquina local. Então você vai utilizar uma VM, né, configurada no modo host only, para garantir que aquele conteúdo, né, que aquela VM está completamente isolada, tá. E o modo Bridget, ele conecta diretamente com a interface física de rede. Eu honestamente não gosto muito, tá, mas por uma questão de seria uma questão de segurança? Talvez sim, esse povo de redes povo de segurança, desculpa, é meio desconfiado, né, então eu não curto muito essa ideia de conexão direta com a interface física, né, eu prefiro ali usar o NAT. Na prática tem diferença? Depende muito do que você está fazendo, tá. Basicamente, quando você utiliza o modo Bridge, é quase como se o seu host, OS não existisse. Você está conectado direto para a internet com o IP do seu do seu guest, né, e não tem nenhuma barreira ali no meio. Então, honestamente, eu prefiro o NAT, pode me dar uma primeira camada ali de proteção, né. Esse Custom, Specify Network, eu creio que só existe na versão Pro, né, já que na versão gratuita você não consegue fazer uma rede, né, com várias VMs. E aqui outras configurações normais que a gente tem, né, como controlador USB, você pode escolher se você quer compartilhar os seus drives com a sua máquina guest, assim como o sound card, áudio, placa de áudio, impressora e o display, né. Se você quiser gráficos 3D, se você quer um scaling, eh, você pode você pode fazer aqui. E aí quando você dá um finish, ele cria a VM e inicia o setup, né. Spoiler, demora, tá. Isso aqui vai variar bastante de acordo com a capacidade da sua máquina, do quanto de recurso que você colocou para essa VM, se é um sistema muito pesado, por exemplo, tô subindo no Windows Server, nossa, vai almoçar, lavar uma roupa, vai no mercado fazer compra, aí quando você voltar, você vê como tá, que vai demorar legal. Eh, partindo pra máquina mesmo, né, agora eu tô gostando bastante de usar o Kali Purple, justamente pelo fato dele ter ferramentas tanto de ataque quanto de defesa. E a primeira coisa que eu recomendo que se faça assim que se sobe a VM, é atualizar, né, ao vivo. Então, eu fiz um comando, né, de apt-get keep the local version. Deixa aí, filho, depois eu decido. Então,
Eu coloquei a minha máquina para atualizar, né, e ela tá atualizando aqui loucamente todos os pacotes, fazendo tudo o que tem para fazer. Então essa aqui também é uma outra etapa que pode demorar bastante, tá. "Ah, mas preciso mesmo atualizar logo depois que eu termino de fazer, né, o deploy da VM?" Sim. Por exemplo, esse pacote aqui do Kali, se não me falha a memória, ele é o último que saiu no ano passado. É, acho que é o 4. Então, você tem uma imagem, né, do sistema operacional. E os pacotes são atualizados, os softwares são atualizados, né, então você é de bom tom, né. A gente fala tanto para as pessoas: "Ah, mantenha sua máquina atualizada", então acho que é interessante a gente fazer a mesma coisa. Então você deixa ele atualizando, instalando tudo que ele tem para instalar, né, e segue a vida, né. Eh, Aproveitar que eu tô aqui, fazer um unboxing. Tudo bem, meninos? Tudo bem, meninas? O Kali, ele já tem as ferramentas divididas por fases de exploração, de acordo com o que você quer fazer, né. Então, por exemplo, essas aqui que estão como Ident, Protect, Detect, Responde e Recover, elas são com base no NIST, tá. Então você tem a fase de identificação, então você tem ferramenta de auditoria, tem Maltego, tem o ASP/ZAP, que é para a parte de vulnerabilidades web, você tem a parte de proteção, que é para Firewall, enfim, sei lá que raio que é isso, esse aqui eu não conheço, então não vou nem me arriscar. Tem G-Hydra, então assim, uma série de Wireshark, NetSniff, parte de recuperação, se você precisa recuperar algum arquivo que foi excluído e tudo mais. E aqui as partes de Red Team, né, com a parte de, eh, coleta de informação, né, que é o Maltego, o Nmap, o Amazo, Spiderfoot, scan de ports com Nmap, análise de vulnerabilidade. O ASP/ZAP de novo. Então, ataques de senha, né, offline, online, PSD-hash. Então, a parte forense também, tem bastante coisa para fazer forense em imagem, forense em PDF, para você gerar imagens, para você fazer leitura de registro, enfim. Tem bastante coisinhas aqui para se divertir. Então, o legal do Kali é justamente, o fato de ferramentas, assim, mais usuais, você já ter à disposição, né. Então, assim, eu acho que principalmente pra galera aí que curte um CTF, um bug bounty, já já ajuda bastante. Né, porque às vezes você acaba se deparando com aquele desafio, e: "Ah, o que que eu vou fazer?". Então aqui pelo menos você já tem um ponto de partida, né, por isso que eu tenho gostado bastante do Kali. Eh, e essa versão Purple ela tá bem estável, eu tô usando, se não me engano, desde a metade do ano passado e tenho atualizado aí com frequência. Às vezes eu fico injuriada e faço uma VM nova, foi o que aconteceu agora. Eu não sei que raio que eu fiz com a minha última VM que eu acabei destruindo ela. Acontece, lab tem dessas. Se você quer realmente ter um lab, fazer um lab, você tem que estar preparado para sofrer um pouco.
Eh, então eu tenho gostado bastante, né, eu exploro as ferramentas, eu uso, né, e como eu faço mestrado em cibersegurança, às vezes eu acabo resolvendo até algumas atividades, né, do mestrado usando o próprio Kali também. Eu confesso que eu passei a usar mais agora que eu comecei a fazer o mestrado, assim. Antes eu não era tão, não vou nem dizer hard user, vai, hard user é muito pesado, mas eu sempre usei sistemas embarcados, né, então é completamente diferente quando você tem ali um Linux, vamos dizer assim, puro, né, para você poder mexer, totalmente liberado e grandes poderes, grandes responsabilidades, né. Eh Bom, então continuando, eu falei que tinha uma outra forma também da gente poder subir uma VM. Eu vou desligar a minha agora corretamente, tá? Só para ficar bonito na live. Mas você tem uma outra forma também de subir uma VM, que é através de um arquivo OVA, tá? Eu vou usar o meu próprio exemplo. Em algumas matérias que eu faço no mestrado, os professores eles geram a máquina, né, exportam em formato OVA e compartilham com a gente. Se vocês estão vendo essas máquinas aqui do lado, com exceção dessa última que fui eu que fiz mesmo, as outras são de matérias, né, que eu tenho que fazer. Então, nesse caso, você vai utilizar, ao invés do new virtual machine, você vai usar a opção de open. E ele é um arquivo em formato OVA, que é o Open Virtualization Format Archive. Então ele me pede para colocar o nome, né, para a máquina. Vou colocar chá da tarde. E aí é feita a importação, né. Nesse caso, não tem muito o que fazer, né, com a máquina, porque ela já vem pronta, né, então, assim, geralmente eu utilizo com as configurações que ela já vem, né, geralmente já está bem adequado. No máximo, o que eu faço, muito raro, é mexer nas configurações, a colocar um pouquinho mais de memória, aumentar um pouquinho o disco, mas raramente eu mexo. Aproveitar a importação para poder beber água. A importação geralmente ela é mais rápida, tá, porque a máquina já está pronta, então já está com o sistema operacional instalado. Por exemplo, se tem algum programa que você vai utilizar, já está instalado, algum arquivo, alguma coisa, então ela está realmente pronta para uso, né. É realmente importar, fazer o deploy e correr para o abraço, né. Não tem muito não tem muito segredo. "Ah, Divina, e se der errado, e se o arquivo tiver corrompido, e se tiver alguma mensagem de erro durante a importação?" Eu recomendo 2 coisas. A primeira é baixar novamente esse arquivo,
Porque às vezes pode acontecer ali de dar de dar algum picote, alguma coisa na sua internet e deixar esse arquivo inutilizável. Se mesmo assim não deu certo, eu sugiro entrar em contato com a pessoa ou fórum, enfim, onde você baixou essa essa máquina e informar que o arquivo está corrompido. Porque pode ser aí nesse caso pode ser que a pessoa que exportou a máquina, ela teve um problema durante o processo de exportação. Aí não tem o que fazer, aí a pessoa precisa exportar novamente e enviar esse arquivo para você, tá bom? Super rápido, tô me sentindo aquele cara do vocês lembram daquele vídeo do cacete de agulha? Então, ó, essa máquina aqui, ela já veio configurada com 2 GB de memória, um processador e 15 GB de disco. Mas se eu quiser opa, tá vendo? Que beleza. Isso aqui é ao vivo. Deu um erro aqui, só Deus sabe por quê. E fechou. E é isso aí. Vamos de novo. Beleza, parece que é algo com a VM mesmo. Então esse aqui, né, já é um exemplo. Ah, se eu precisar, vou ter que entrar em contato com o meu professor, falar: "Professor, não funcionou, tá?". Então, ao vivo. Da série eu vou pegar uma outra que eu já tinha baixado previamente, só pra mostrar pra vocês. Então, por exemplo, isso aqui também é uma outra VM que eu baixei, que é de um outro exercício que eu tenho que fazer ainda. A vida do aluno de mestrado é complexo, gente, complexo. É muito bonito falar que tô fazendo mestrado e tudo mais, mas uma ralação violenta, falar pra vocês. Então aqui, ó, ele tá subindo a máquina. Aí, esse aqui esse aqui é um Ubuntu Server, né. Então, obviamente, né, o server ele não tem interface gráfica. Então, você já recebe a VM pronta, né, ela tá pronta aqui, a partir daqui eu posso mexer tudo que eu precisar e tudo mais, e seguir a vida. Acho que é shutdown? Não, acho que é power off. Vou fechar assim mesmo. Ela não vai se ofender.
Bom, passado agora, né, a parte do VMware, a gente pode ir para o nosso outro colega, que é o Oracle VirtualBox. Muitos dirão: "Nossa, mas o VirtualBox ele ainda existe", não só existe, como tá bombando aí, atualizadíssimo, né. Eh, e no Oracle VirtualBox, gente, a lógica é a mesma. Obviamente, o que vai mudar um pouquinho é a carinha da tela, né, o jeitão como você vai fazer as coisas, mas via de regra, não vai mudar muita coisa, né. Então aqui eu já fiz o deploy de uma VM do Ubuntu, né, vou mostrar para vocês a carinha da tela quando você vai fazer o deploy. Eh, o que eu acho mais interessante é que tem todas as versões do Windows, inclusive a 3.1. Alguém tem uma ISO aí do 3.1 só pra gente testar um negócio? Então às vezes, por exemplo, eu preciso testar um sistema legado, alguma coisa, você pode usar o VirtualBox, né. Eu já usei muito, inclusive nesse tipo de situação, de você ter um sistema legado, um sistema mais antigo, e roda perfeito, né. Então, por exemplo, BSD e BMOS2, enfim. Tendo a ISO, pessoal, é só correr para o abraço, né. Então aqui eu coloquei a ISO do Ubuntu, ele já detecta o Ubuntu, e você pode fazer a instalação. Você tem as configurações aqui do sistema também. Eh, o VirtualBox ele é bem customizável, né, nessa parte. Então, por exemplo, você pode definir se você quer compartilhar área de transferência, se você quer fazer criptografia de disco, ordem de boot, se você quer TPM, chipset, qual que é o processador, você quer aceleração, armazenamento, então você consegue. E aqui de novo, né, nós temos os tipos de conexão, né. Então a gente tem o bridge, a rede interna, rede NAT, rede cloud, já explico o que que é isso, e o host only. Portas seriais, se você for usar, pasta compartilhada, interface do usuário, né. Um diferencial do VirtualBox em relação ao VMware Workstation é que aqui você pode colocar as máquinas em rede, tá. Aí, obviamente, tudo vai depender dos recursos que você tem no seu host, porque vamos pensar, vou subir 3 VMs, cada uma com 4 giga de RAM, 12 giga de RAM já foi embora, né. Então tem que ir com calma, com parcimônia. Então você pode máquina, isso aqui, iniciador de rede. Então você pode criar redes, né, e essas redes, elas podem ter um servidor DHCP habilitado, se você assim desejar, ou pode ter IP fixo, tá. Por exemplo, se você for fazer uma rede de servidores, a melhor prática é que você tenha um IP fixo, né, então cada servidor vai ter o seu endereço IP.
E você pode fazer 3 tipos de rede, uma rede host only, ou seja, essas máquinas elas não têm nenhum tipo de compartilhamento de internet, nem comunicação com o host, né, então são máquinas apartadas. Você tem rede NAT, que é justamente a rede que tem conectividade com a internet, e rede de nuvem, tá. A rede de nuvem, ela é para conectar com a cloud da Oracle, né, que é o Oracle Cloud. Se funciona, não sei. Vale o teste, entendeu. Eh, Aí aqui você tem também outras opções, né, e você pode cadê? Eu tinha visto, eu perdi. Site da Oracle. Você pode inclusive testar, né, o a Oracle Cloud, ela tem um plano de graça, né, para de gracinha, para você testar. Ó, tem até algumas opções, ó, exportar para OCI. Gente, perdi. Tinha uma opção aqui que era para você testar a Oracle Cloud. Faz snapshots e tudo mais. Fazia bastante tempo que eu não mexia, né, no VirtualBox. Eu acho que tá bonzão, acho que melhorou bastante. Inclusive a interface tá mais bonita, tem mais opções. Aí a pergunta: "Ah, eu posso importar uma máquina, eh" Eu posso importar uma máquina em OVA para o VirtualBox? Sim, você pode. Talvez, dependendo do sistema operacional, você tenha que fazer alguns ajustes. Por exemplo, quando você importa uma máquina Linux, você vai precisar reconfigurar as interfaces de rede. No Windows já não tem essa necessidade. Mas pode, são interoperáveis, então aí mais uma vez tudo vai depender da sua necessidade. Ah, eu acho que é aqui, hein. Não. Bom gente, tem uma opção aqui de OCI, tá. Eu vi, eu não tô doida, mas a opção sumiu. Peço desculpas pelo vacilo. Mas, é tudo bem interoperável, assim. Então, você pode tudo vai depender da sua necessidade, agora eu lembrei. Tudo vai depender da sua necessidade. Então: "Ah, eu quero só subir uma VM e é de um sistema bem antigo", pode usar o VirtualBox, pode ser que ele seja aí uma solução mais interessante. "Ah, eu quero, sei lá, fazer um lab na minha máquina e eu tenho um PC gamer e eu quero subir 3 VM", vai para cima. Inclusive me chama, adoro montar lápis. "Ah, eu quero só fazer uma análise aqui em uma máquina e eu quero que ela fique totalmente isolada". Ah, você pode subir numa máquina de VMware, né, uma VMware Player, e colocar lá em modo host only e fazer as traquinagens que você precisa, certo? Eh Bom, pessoal, basicamente
É isso que eu tinha por hoje, também não vou ficar enrolando muito aqui, criando só para render, eu detesto isso. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, espero que ajude. Se tiver dúvida, estou à disposição, pode me chamar nas redes sociais, né, que estão aqui no meu Instagram, no meu LinkedIn, ma vou ter a maior satisfação em ajudar. Quero agradecer a todo mundo que prestigiou esse conteúdo, seja ao vivo ou que vai prestigiar depois, seja aqui na Twitch mesmo ou no YouTube. E é isso. Obrigada a todos e tchau. Ah, tchau.